Paz, igreja, aleluia. Aqueles que nos assistem também, paz do Senhor. Convido os irmãos a abrir a sua Bíblia, se colocarem de pé comigo no livro de Daniel. Pastor, o senhor vai pregar de novo sobre Daniel? Não, fique em paz. Vamos ler o versículo 1, vamos ler um pouquinho. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel 3, 1. Diz assim a palavra do Senhor: O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Vamos agora o 4. Então o arauto proclamou em alta voz: Esta é a ordem que é dada a vocês, ó homens de todas as nações, povos e línguas. 5. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se, guarde isso, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. 6. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Vamos ao 16 agora. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. 17. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prostramos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. 18. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prostraremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. 24 e 25 agora. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: Não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: Sim, ó rei. O rei exclamou: Olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por este momento, mais uma vez, de poder ministrar a Tua palavra. Fale conosco nesta manhã, continue falando conosco, Senhor. Obrigado pelo Senhor ter confirmado a mensagem, que desde já, Senhor, meu Deus, eu quero repreender todo roubador de mensagem, em nome de Jesus. Não é bem-vindo no nosso meio, que toda palavra contrária seja repreendido. Fale conosco, Senhor, vou precisar da Tua graça neste momento, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. O título que o Senhor me deu, Ele me deu hoje de manhã, estava aguardando e Ele me deu: As oportunidades difíceis têm um reconhecimento de grandes valores. A palavra do Senhor diz, no livro de Daniel, capítulo 3, que o rei Nabucodonosor fez uma estátua, uma imagem, 27 metros de altura, 2 metros e 70 de largura, e convocou todo mundo, governadores, líderes, prefeitos, juízes, todo mundo ele convocou para adorar esta imagem. Versículo 5, 3:5. Quando ouviram o som, ele disse, da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra. O que está fazendo você prostrar hoje? Que não é de Deus a situação. É um problema? É uma adversidade que está fazendo você se prostrar hoje? Às vezes por falta de fé, a gente se prostra a essas coisas mundanas. Por falta de conhecimento da palavra, por falta de agir com razão na palavra, a gente se prostra a esses problemas. O que está te fazendo prostrar hoje? A sua fé, ela tem que dominar toda e qualquer circunstância da sua vida. Ela tem que dominar. Você tem que dizer assim: eu quero isso, agir, e tem que acontecer. Se não acontecer, você não teve fé. O que
está te fazendo te prostrar hoje? Louvado seja o nome do Senhor. Tem muitas pessoas que são derrotadas pelas circunstâncias da vida, está errado, com medo de fazer o que Deus mandou fazer, ser tímido na hora de fazer algo. O pastor confirmou a mensagem no começo, no fim, no meio, depois voltou para o começo de novo, depois foi para o final, depois foi para o meio de novo. E eu louvo a Deus por causa disso também. Às vezes, por falta de obedecer a palavra do Senhor, a gente nos prostra a esses problemas. A gente precisa ter uma obediência igual a obediência de Isaac. Os sábios dizem que Isaac, quando Abraão foi sacrificá-lo, ele não tinha menos que 20 anos de idade. Não posso afirmar porque a Bíblia não diz, mas os sábios dizem que ele não tinha menos que 20 anos de idade, então ele não era uma criança. E eu pensando e meditando na palavra do Senhor, será que ele pode ter pensado em questionar o pai dele? Ô pai, você está ficando velho, eu não sou bobo. Quem vai ser o sacrifício dessa situação que você está fazendo? Eu não vejo Isaac falar isso, porque Isaac não estava no momento de questionamento. Isaac, quando a palavra do Senhor diz que o apóstolo Paulo diz: eu era menino, hoje não sou menino mais, hoje eu sou um homem. As atitudes de menino ficou para trás. Ele está falando na situação de questionamento, sair da fase de questionamento. De tudo quer saber o porquê. Tudo pergunta para Deus: Deus, mas por quê? O pastor manda fazer, mas por quê? Mas por que eu? Precisamos ter a nossa obediência igual a obediência de Isaac. Isaac não questionou seu pai. Ele foi até o final. Porque ele confiou no seu pai, ele confiou em Deus, que Deus iria mandar um sacrifício naquele momento. Tudo que o pastor manda a gente fazer, a gente questiona: mas por que eu? Deus mandou você ficar nessa casa? Fique nessa casa, por que você está querendo sair? Foi Deus que mandou? Foi, pastor. Então, Deus não é Deus de confusão. Deus não brinca com o sentimento de ninguém. Se aquilo que Deus prometeu para você não se cumpriu na sua vida, ligue as antenas. Pode ser que a sua situação de vida, suas atitudes não estão de acordo com a palavra dele. Por isso que não se cumpriu ainda. Às vezes a gente tem o péssimo costume de dizer que Deus vai me livrar disso, Deus vai me livrar daquilo. Igual ele livrou Sadraque, Mesaque e Abednego. A gente vai entender que Deus só livrou aqueles três, que eles não se prostraram àquela imagem. Eles não se prostraram àquela situação. Por isso que Deus os livrou. Louvado seja Deus, porque Deus quer que você confie nele. Faça o que a palavra diz e confie nele, que ele fará o resto por você. Todas as vezes que eu e você caem, muitas das vezes é por falta de conhecimento da palavra. Deixa bem entre aspas aqui. Nem tudo é espiritual. Nem tudo. Já viu aquelas pessoas que ela quer ser mais espiritual que o Espírito Santo? Deixa eu dar um exemplo. Mulher casada, vai se arrumar para o seu marido. Pare de ficar espiritualizando o que é humano. Não, eu não posso comprar essa lingerie para meu marido porque, irmão, vocês são casados, se arruma para ele. Esposo, fala de sexo com ela. Pastor, mas não é pecado? É pecado você falar sobre isso com os seus amigos. Conversa com ela o que você quer, o que você gosta, o que você não gosta. Pare de ficar espiritualizando o que é humano. Por falta de conhecimento da palavra, a gente acha que é espiritual, mas não é. É humano. Esse tipo de coisas. Nem tudo é espiritual, irmão. Fecha aspas. Anote o que eu vou dizer. Não existe intimidade com Deus sem primeiro ser íntimo da palavra. Quer ser íntimo de Deus? Seja íntimo da palavra primeiro.
Muitas das vezes a gente quer um monte de dom. Me dá um dom daquilo, um dom disso, o dom da palavra, o dom da cura. Me dá o dom da prosperidade. Mas se Deus se olhar para você e ver que você não está capacitado naquilo, Ele não vai entregar para você. Se capacita na palavra primeiro. A base de qualquer coisa da sua vida está na palavra de Deus. Primeiro você tem que capacitar, para depois Deus poder entregar para você. Coloca para mim, Douglas, no livro de João, capítulo 6, 26 e 27. Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Jesus estava falando dele, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus o Pai, nele confiou, nele colocou o seu selo de aprovação. Busque Jesus primeiro. Se achega a Jesus para um alimento novo. Mas eu quero comprar isso, pastor, eu quero comprar aquilo, amém. Mas primeiro é Ele. Tudo que Jesus dá, direto dele, tem muito mais durabilidade do que o mundo dá para o ímpio. Busque Ele primeiro. Jesus é simples, é nós que dificultamos as coisas. Você pode ter uma mente frutífera para aprender, melhor que a gente já viu. Você pode ter na sua inteligência a maior parte de engenharia de uma fábrica. Você pode ter a maior ideia de gestão que alguém já possa ver, pode estar tudo na sua mente. Mas Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Você pode ter todas as ideias legais na sua mente, que Deus Ele até aprova. Mas se você não tiver Ele, sem Ele, nada você vai poder fazer. Você vai ficar batendo cabeça por aí. Já viu aquelas pessoas que têm mais de 5 faculdades, mas elas não conseguem arrumar um serviço? Porque a palavra se cumpre. Sem Jesus, elas não podem fazer nada. Nem serviço elas conseguem arrumar. Mas pastor, o meu vizinho ímpio consegue conquistar um monte de coisa. Os ímpios do meu trabalho conseguem cargos altos. Eu vejo eles trocar de carro todo ano. Eu vejo eles trocar de casa todo ano. Uma vez a cada 5 anos eles compram um apartamento daqui e dali. Salmo 37, por favor. Vamos ler do 1 ao 5. Eu respondo isso com a palavra de Deus. Não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenham inveja dos perversos. Pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará com segurança. Deleite no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Faça as coisas quietos, confiando no Senhor. Deus Ele vai tirar das pessoas que não agradam e vai dar para aqueles que agradam a Ele. A palavra dele tem que se cumprir. Entregue para Ele a sua vida, que Ele tem muito mais para dar para você. Volto a dizer, tudo que Jesus dá para você tem muito mais durabilidade do que o mundo possa dar para o ímpio. Muito mais. Anote isso e leve isso com você. Não adianta você pedir uma coisa para Deus que você não vai estar capacitado em manter ela. Quer ver um exemplo? Salmo 51. Davi disse: crie em mim, ó Deus, um coração puro, e renove em mim um espírito inabalável. Espera aí. Davi pediu um coração puro, mas sabendo que a responsabilidade de manter o coração puro era de Davi e não de Deus. Então Deus foi e deu o coração para Davi, um coração puro, no Salmo 51.
Porque ele olhou para Davi e viu que Davi estava capacitado em manter aquele coração. Está pedindo tanta coisa para Deus? Se capacita primeiro, que Ele vai entregar para você. Porque se você tiver com uma bênção na mão e não souber guiar essa bênção, ou você se mata ou você mata alguém. Eu sei, irmão, que essa mensagem não é Deus vai entregar a chave de carro, chave de casa, chave disso, chave daquilo. Até porque eu já ouvi uma vez isso e é uma pura verdade. A sua chave não está nos achados e perdidos. Pastora que fica só pregando esse tipo de coisa, eis que te digo, olha a chave de carro, chave de casa. Pessoas que estão só acostumadas a ouvir isso, quando chegam num ambiente desse, fica mais perdido que surdo em bingo. O que ele está falando? Deus quer que você tenha uma intimidade com Ele, na palavra dEle, para que essas chaves que estão dizendo por aí possam chegar na sua vida. Voltando para Daniel, depois que todos se prostraram, todo mundo, eles viram 3 homens que não se prostrou. Na hora eles foram correr para o rei. O rei Nabucodonosor, 3 homens, esses judeus, a gente viu que não se prostrou a sua imagem. Como é que é? Manda chamar esses 3 cabeças de baga, que eu quero ver se eles não vão se prostrar à imagem. Então aquele homem foi e chamou os 3 e trouxeram os 3. E eu acho lindo isso. 15, melhor. O rei conversando direto com os 3. Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da citra, da harpa e do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. Olha a pergunta que ele faz para os 3. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Olha isso. Olha que eles 3 falam para o rei. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Sabe o que ele está dizendo para aquele rei ali? Crente de verdade não fica justificando a sua vida para os outros. Ele deixa que as suas obras se justifiquem por ele mesmo. As almas ganhas para Jesus se justificará por ele mesmo. Pare de ficar dando ouvido para essas pessoas que não conseguem vencer uma carne fraca para ler a palavra de Deus. E você está dando ouvido a esse tipo de gente e ainda falta no culto porque ficou magoado que um ímpio falou isso para você, tal coisa para você. Parem com isso. Não importa o que vão falar de você, Deus justificará por você. Os milagres que você realiza te justificará. Pare de ficar se justificando. Não é porque eu não fiz isso, porque eu não fiz isso, porque eu não fiz isso, porque eu não fiz isso. Você está sendo motivo de piada aí fora. Olha lá o crente que fica justificando para todo mundo. Pare de dar importância para alguém que não é exemplo nem dentro da casa deles. Não consegue ser exemplo no trabalho, não consegue ser exemplo em casa, não consegue ser exemplo na escola, em lugar nenhum consegue ser exemplo. E os crentes ficam dando ouvido para esse tipo de pessoa. Não, tem pessoas que não administram pouco, mas é a primeira a palpitar a vida dos outros. Não consegue administrar os 2.000 que ganha, mas ela quer palpitar naquele cara que ganha 15. E o pior é que tem muitos crentes que dão ouvido para isso. Dá uma bicuda nisso, irmão. Tira isso, tira essas palavras que está afrontando você. Essas pessoas, o diabo está usando a boca delas para falar contra você. O diabo quer te tirar fora do propósito, quer te tirar da presença, quer te tirar da igreja, quer te tirar da comunhão com os irmãos de dentro. E o diabo sabe, porque o diabo também é conhecedor da palavra. Então ele usa todos os argumentos para confrontar você.
Pastor, mas a gente não pode julgar ninguém. Quem disse que não? Pastor, mas a palavra de Deus diz: não julgueis para não serais julgados. Sim, mas a palavra de Deus está dizendo ao julgamento injusto. Julgamento justo, você que está na fenda, você tem a obrigação de chamar a atenção do seu irmão. Se você está debaixo da mão de Deus e está na fenda, você pode sim chamar a atenção do seu irmão e falar para ele o que ele está fazendo é errado. Criticá-lo: para com isso, rapaz, isso vai te levar para o inferno. Mas você está me julgando. Sim, vou te julgar também, porque eu estou debaixo da autorização da mão de Deus. Precisamos sair desse evangelho raso. Julgamento tem que ser justo. João 7:24. Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamento. Não é eu que estou falando, irmão, estou sendo porta-voz, a palavra, a Bíblia que está dizendo. Julgamento tem que ser justo. Não adianta eu falar de um alcoólatra, mas eu sou um adúltero. Não adianta eu falar para um viciado em droga, mas eu não consigo administrar minha casa. O julgamento tem que ser justo. Depois que os 3 homens não se prostrou, desafiaram o rei e disse aquilo para o rei. A gente não tem que ficar dando justificativo para você não. Se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Ele vai continuar sendo Deus por isso. Mas se Ele quiser nos livrar e nos agradar de nós, Ele vai nos livrar. Então a Bíblia diz que o rei Nabucodonosor ficou irado contra os 3 e mandou lançá-los na fornalha. A fornalha estava tão quente que quem lançou eles morreram ali, só por causa do vapor, da fumaça ou do fogo que queimaram eles. Matou aquele homem que lançou os 3. Os 3 foram lançados amarrados dentro da fornalha. Versículo 28 do capítulo 3. Disse então Nabucodonosor, depois que os 3 estavam lá dentro, e ele viu um 4º homem lá, que era semelhante ao filho dos deuses, como ele diz. Muitos dizem que é Jesus que estava lá. Ele diz que é um anjo que estava lá, que o livrou. Ele disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele. Os 3 confiaram no anjo. Os 3 confiaram de toda a palavra que foi ministrada na vida deles durante a vida antes dele ir para a Babilônia. Eles sabiam que poderiam confiar no Senhor. E eu quero acreditar que esses 3 estavam esperando essa oportunidade para provar para o rei ou para alguém ímpio que Deus é Deus na vida deles. Se você não confiar no Senhor, você não vai poder argumentar contra Ele. Qualquer coisa que você for argumentar contra Deus, Ele vai olhar: você confia em mim? Suas atitudes negam isso. Então você não pode falar nada para mim. Mas se você confiar no Senhor 100%, você pode chegar lá no seu quarto e falar: Senhor, eu confiei em Ti, por que não aconteceu? E eu tenho certeza que em questão de dias Ele muda a história da sua vida. Confie nele. Deus está mandando você voltar a fazer o que você fazia antes, retomar o arado, retomar o cajado da sua vida. Por que não está fazendo? Se Deus mandou você fazer. Deus está mandando você voltar a pregar? Pregue. Deus está mandando você voltar a louvar? Louve. Adorar? Adore. A voltar para a igreja? Volte para a igreja. Qual é a dificuldade de entender? Dar um passo para trás não é motivo de derrota e nem de vergonha. É motivo de estratégia para você pegar impulso, irmão, e romper isso logo que está na sua vida. Retomar de onde parou não é motivo de derrota.
Esse tempo atrás, eu não me lembro quem estava pregando aqui, mas o Senhor me deu algo maravilhoso para me provar um pouco o que eu estou falando para você. A palavra do Senhor diz que está Pedro e os discípulos dentro do barco, e Jesus não estava no barco. À noite, começou a ventar forte, chover. Então eles viram Jesus andando sobre as águas e perguntaram: é um fantasma? Escute isso. Então Jesus falou assim: não é fantasma, sou eu, não temas. Pedro disse: se és tu, Jesus, deixa eu ir contigo. Jesus olhou e disse: então vem. Pedro saiu do barco e andou sobre as águas. Mas chegou um certo momento que ele começou a afundar. E ele teve a humildade, quando ele afundou: Senhor, salve-me. E Jesus estendeu a mão sobre ele, pegou ele e colocou ele de novo no barco. Jesus fez com que ele voltasse da onde ele saiu. Se você está afundando hoje, se você um dia afundou, está fundo para você demais, você não consegue sair, é sinal que você deu um passo maior que a sua perna. Porque tem experiências na sua vida que não é para agora, é para daqui a algum tempo. Pedro teve a humildade de entender isso. Em Atos, livro de Atos diz que Pedro e João estavam andando, indo para o templo, e eles viram um paralítico sentado pedindo esmola. Me dá esmola, o paralítico falou para os dois. João, Pedro, me dá esmola. O que Pedro fez? Não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. A mesma mão que um dia ajudou Pedro, ele pôde estender para ajudar alguém. Porque ele teve a humildade de voltar aonde ele estava, dentro do barco. Entenda isso. Para de ficar contendendo com Deus. Volte a fazer, retoma o seu arado de volta. Jesus está falando com alguém aqui. Ele não me revela, se ele me revelar eu falo até o nome. Se você não confiar no Senhor, escute bem o que eu vou dizer. Se você não confiar no Senhor, se você não der importância para a palavra do Senhor, se você não cumprir com aquilo que você foi instruído pela palavra a fazer e não fez, cuidado. Você está achando que Jesus morreu na cruz por você em vão? Está achando que Jesus foi furado do lado em vão? Tomou tapa no rosto em vão? Você acha que Jesus se permitiu colocar uma coroa de espinho nele, que para mim foi a pior dor que ele já sentiu? Eu tenho para mim a coroa de espinho em sua cabeça. Você acha que tudo isso foi em vão? Cuidado, essas mesmas palavras que você despreza hoje é a que vai te julgar amanhã. As orientações que saiu deste altar, te ensinando a ofertar, te ensinando a dizimar, e você foi próspero, você prosperou. O dinheiro chegou, a casa chegou, o carro chegou, o emprego chegou. A prosperidade bateu na sua porta e entrou, por causa das orientações que saiu deste altar para você. E hoje você olha e diz assim: eu não preciso disso aí não. Cuidado, essas mesmas palavras que te orientou é a mesma que vai te julgar amanhã. Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram um grande livramento. Deus os livrou porque ele confiou naquele anjo. Ele sabia em quem ele podia confiar. Não se prostrou àquela situação, não ficou perdendo tempo em se justificar ao rei. Confiou no Senhor, aqueles três. Seja você uma pessoa que confie nele. Deixe os outros falar de você. Se você tem obra, se é que você tem, que diz que tem,
Deixa que ela se justifique por você. Não perca tempo. Jesus está voltando. Melhor, Ele vai voltar. É um fato. Se a gente pegar o livro de Mateus e vai ver um monte de coisas que estão se cumprindo. Ele veio para buscar uma igreja lavada e remida, irmãos. Confie nele. E o mais Ele fará. Tá bom, Jesus. Erga sua mão comigo, quero profetizar nesta manhã. Esses dias eu estava indo para o trabalho, ouvindo louvor no fone de ouvido. E eu ouvi um louvor. E o Senhor me fez lembrar disso agora. Eu quero profetizar uma parte desse louvor para esta igreja. Não há muralhas que ficarão de pé diante de nós. Repita isso comigo. Pastor, quais são as muralhas? Essas pessoas que dizem que essa igreja tem que fechar. Essas pessoas que dizem que faz orações contrárias contra a igreja, não vai prosperar. Como eu disse isso algum dia, e eu repito mais uma vez, debaixo da mão de Deus, que Ele está mandando dizer, essa igreja é uma vontade dEle. Pare de ficar perdendo tempo. Você que saiu dessa igreja, está me ouvindo, volte com o seu arado, retome. Não é motivo de derrota, é de estratégia. Você está pegar impulso, dar um passo para trás. Será que é difícil entender essas coisas? Jesus é simples. Quem dificulta somos nós. E eu agradeço a minha oportunidade.